Bom, vamos lá. Eu falei que eu ia primeiro dar uma olhada nesse código-fonte aqui na plataforma para ver como é que ela estava de fato. Então, o que eu fiz? Eu coloquei uma configuração aqui no meu computador. É um notebook com um i7 de 11ª geração e 12 de RAM. Nada demais. Eu dockerizei, então, a aplicação, que é o quê? O módulo Core, que é o back-end do DevOps, acessando o Redis e o MySQL. Peguei, fiz um dump do banco de dados de produção, joguei na minha máquina. Primeira coisa que eu quis ver é como que está o consumo de memória dessas coisas. Olha, o consumo de memória do Core, que é esse carinha aqui, de cara quando eu inicio, é 670 megas. Eu acho bem alto para o que ele faz. Mas eu acho que a coisa fica mais interessante quando eu mando porrada nele. Ele já está online. Eu tenho aqui o meu Insomnia, que eu uso para poder fazer umas buscas nele local. Esse é o tempo que ele está dentro na primeira chamada, olha, 483 milissegundos. Da parte da segunda, a coisa já melhora, vai para 15, 12, 14. Fica bem aceitável. Por quê? Porque esse camarada, ele cacheia as buscas no Redis. Então, se eu der um 15 asterisco aqui, opa, não estou conectado mais no Redis, mas se eu der um Redis clear aqui, e se eu for ver as chaves nele, olha, ele coloca uma chave para mim, que são os parâmetros de busca básicos aqui, e o que eu tenho dentro do Redis para poder obter esses valores. Então, se eu pegar aqui e pegar esse valor, olha só o que eu vou obter. Eu obtenho o JSON, que eu já cacheio aqui no Redis para poder ter um desempenho melhor da aplicação. E se eu quiser apelar e ver como é que esse cara está rodando, por exemplo, se eu jogar o Seed aqui, Seed é um programa que você usa para poder fazer uns testes de carga. Então, concorrente nele, colocar umas 100 requisições para o tempo de, sei lá, 10 segundos. Pegando aqui a criatura, 180/API, ver um post, que é para listar os posts. Olha o resultado que eu tenho em 10 segundos. Não é ruim, não. O tempo assim, é bem aceitável. Então, vou pegar ele aqui e pronto, tá aqui, olha. A minha transação mais longa demorou 0,92 segundos, ou seja, 920 milissegundos. Foi levando a pancadona aqui. A disponibilidade é de 100%, tá vendo? Então ele responde até legal. Se eu colocar aqui por um tempo menor, olha, sei lá, umas 20 requisições, uns 20 concorrentes por uns 5 segundos, ele não deve variar muito em relação a isso não. Tem que olhar esses benchmarks com muito cuidado, porque o que acontece? Isso não é um computador que eu tenho controle total sobre os processos nele, então pode subir alguma coisa aqui enquanto eu estou fazendo esse teste de carga. Eu estou fazendo esse benchmark gravando ao mesmo tempo, então a máquina já tem uma sobrecarga nela, então isso é só para ter uma ideia mesmo. Aqui, olha, no segundo já tem um tempo melhor. A maior 50 milissegundos, a menor nem 10 milissegundos tem. Então o tempo é ótimo de execução dele. Mas a memória, se a gente for pegar aqui pelo Docker, ela é bem ruizinha, olha. O Core aqui, nesse momento, ele está consumindo 1.2 GB de memória. Então aqui de cara já está a primeira coisa que eu tenho que melhorar nessa aplicação. Porque aqui entra um monte de coisas que a aplicação é feita em Spring Boot, que ele já vai carregar aqui, né? Os controladores todos que ele tem que subir, todos os bins de Spring, ele usa um pouco de AOP. Vamos dar uma olhada como é que é esse código. É simples, é bem banal na realidade. Ele usa o Spring Security para poder fazer o controle de acesso aqui. A maior parte dos endpoints é anônimo, então a API vem um post, que é o que eu estou usando aqui, é ele que eu uso para fazer a minha busca, então eu passo um parâmetro qualquer, que chama search, que eu posso buscar pelo título, descrição do post, que ele está já dentro do banco de dados, pelo que eu estou ordenando, se eu estou fazendo uma busca por um blog ou não, tá? Eu posso fazer isso também. Categoria é um recurso que não aparece hoje no DevOps, mas sim os posts são categorizados. O crawler ele já faz categorização se o post ele é sobre Java, .NET, JavaScript, etc. Já temos isso. E a paginação também. Cada busca que eu faço aqui, ele me retorna 30 posts, que é o que você vê dentro do sistema. Só para título de curiosidade, tem uns outros endpoints aqui relacionados a posts, por exemplo, o voto, que era quando as pessoas podiam votar dentro do front-end. Eu cortei isso porque ninguém usava.
Aqui tem essa permissão role autor, que todo usuário é autor dentro do DevOps. Ingenuidade minha, achava que só gente que se via e produzir conteúdo ia ser usuário. O role autor eu tenho aqui para quem quer marcar um post como favorito. Isso aqui eu vou voltar, isso aqui eu acho que tem utilidade. A obtenção dos favoritos. O detalhamento de um post, isso aqui era usado para poder fazer um mini chat dentro do post. Tá? E a busca, aqui ó, o fórumzinho que tinha implementado dentro dele, que ninguém nunca usou. Eu vou mostrar depois a tristeza dele. A busca pelos posts relativos ao fórum, o registro do clique, isso aqui é usado. O que acontece? Eu tenho que registrar o clique quando eu acesso o DevOps. Então, para quê? Para saber quais são os posts que são mais acessados. Então, quando eu clico aqui num post qualquer, olha, você vê que se eu clico aqui, eu não acesso direto o post. Na realidade, o que eu faço eu faço uma chamada para a API do DevOps, ele registra o clique e me retorna a URL que eu abro pelo front-end. Isso aqui é uma coisa que eu vou otimizar também. E esse valor aqui dos cliques ele vai ser otimizado lá na frente. Já ele vai aparecer. Por que não apareceu aqui agora? Porque tudo é cacheado. As buscas são cacheadas. Né? Como ele não é muito acessado, para garantir que eu vou ter um tempo bacana, igual esse que eu estou tendo aqui agora, o tempo da resposta bacana, 5 milissegundos agora, tá vendo que está cacheado? Claro, a seção do local, ele já me retorna o resultado imediato, não preciso ir no banco de dados, está tudo no Redis aqui. A título de curiosidade, como é que é o banco de dados desse carinha? É um banco de dados bem simples. Eu tenho aqui o registro de todas as chamadas que são feitas na API. O que é isso aqui que eu fiz, né? Então, API Access Log. Isso aqui eu queria medir quais que eram os endpoints que eram mais invocados e também qual que era o tempo de execução deles. Então eu tenho aqui um registro de quando que esse cara foi chamado, qual que foi o controlador invocado, né? Qual que foi o point cut que eu apliquei, eu usei aqui eu poderia até ter usado um filtro, mas eu usei a AOP do próprio Spring para isso. Qual que foi o URL, então eu tenho uma média de tempos aqui. E isso é útil para danar para uma otimização de longo prazo, porque eu posso ver onde que eu preciso otimizar na implementação do projeto, né? Então o que acontece? Eu tenho um overhead aqui, mesmo chamando e tendo esse tempo baixo aqui, olha, 9.3, 7 milissegundos, é um tempo excelente, porque o que eu tenho? Eu tenho também aqui o registro do meu tempo de execução da aplicação a partir da OP, e eu tenho a funcionalidade do próprio endpoint aqui também trabalhando, né? Então, o que acontece? Nessa minha análise rápida e bem porquinha que eu estou fazendo aqui, o que eu vi? Fazendo um teste de carga, os meus tempos estão bem decentes, eu não tenho problema nenhum de desempenho. Isso aqui não me surpreende, porque eu estou lidando com Java, e o desempenho de Java é excelente, sabe? Você consegue um desempenho muito próximo do C++, às vezes até supera quando você está programando em Java, quando você vai otimizar a aplicação. O único ponto que eu acho que está ruim aqui é esse consumo de memória que eu estou usando aqui nessa versão do DevOps. A título de curiosidade, há quantos dias que o DevOps está rodando sem separado em produção? 8 meses. Faz 8 meses sem nenhum restart, nem nada. 243 dias. Eu até anotei isso aqui dentro do meu Obsidian. Deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu abrir aqui. Eu tenho um print disso aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Acho que eu perdi esse print. É isso mesmo? É isso mesmo. Não, peraí. Deixa eu abrir aqui o meu outro cofrezinho aqui. Tá aqui. Aqui tá o print do servidor, olha. Que eu peguei agora há pouco. Tá 248 dias sem reiniciar. Então a aplicação é mega estável, o Core. Ele não tem bugs que eu conheça, assim. Tacando um teste de carga igual eu fiz aqui, o bichinho responde bem, com 100% de disponibilidade. Mesmo apelando aqui, ó, colocando os concorrentes aqui, 200, torcer para não travar esse notebook aqui. 200 aqui é bem vagabundo, não quer dizer que são 200 mesmo não, sabe? Isso quer dizer que ele está mandando uma porrada de 200 simultâneos para dentro da aplicação. Mas aqui, olha, dando essa pancadona nele, tempo máximo é 510 milissegundos, aqui ele não fala, infelizmente, qual que é a média. Só coloca aqui o... não, coloca assim. A média aqui está 0.14, que não é ruim, levando em consideração a pancadaria que eu estou mandando nele, com 100% de disponibilidade, né?
O único problema nele é esse consumo de memória dele, que realmente ele tá alto aqui, ó, 1.26 GB. Mas o que eu achei interessante? Deixa eu mandar ele rodar aqui por um tempo maior, colocar uns 15 segundos, e vamos ver como que o status do container dele se comporta nesse tempo. Olha que legal. O tempo aqui, olha, isso que eu achei bacana. A memória dele não sobe muito, mesmo eu dando essa pancada nele. A CPU aqui, ela dá essa pancadona, tá vendo? 200, 195, 199% aqui. Ainda é alto, mas a aplicação responde bem do ponto de vista de memória, é estável. Então não tem aqui um leak de memória, nem nada assim. Beleza. Então o que eu peguei aqui como base para poder colocar a próxima implementação? O foco vai ser realmente no menor consumo de memória, porque o tempo de resposta que eu tenho não está ruim não, o tempo de resposta ele está até muito bom. Aqui. É isso. Isso aqui foi só uma análise para fazer um testezinho de carga nele e mostrar como que esse cara está funcionando. Só a título de curiosidade, quantos posts que tem hoje no banco de dados da Eviol. Esses posts são apagados de tempos em tempos. De tempos em tempos eu chego dentro da aplicação e eu eu apago todos eles para que eles possam ser reindexados. Blog post, os que eu tenho aqui está com 20.541 posts. Já foi bem mais, já chegou a 100, 200 mil posts. Eu que realmente apago para poder limpar aqui post que não está mais disponível na internet, por exemplo. É isso aqui é a análise inicial. A partir do próximo vídeo a gente passa para a reimplementação do back-end com ele. É isso, mais uma página do diário. Até lá!